Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Neste vídeo trataremos do balanço da educação no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Hoje, 15 de outubro, Dia do Professor, a quem inicio rendendo minhas homenagens, meus agradecimentos àqueles mestres dedicados, comprometidos, com a formação, com a aprendizagem dos seus alunos. Parabéns, professores. Muito bem, esse vídeo está motivado por duas pesquisas publicadas agora no mês de outubro, pesquisas publicadas por duas instituições que têm todo o interesse e ligação com a educação durante este período da pandemia. Uma das pesquisas feita pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e a outra pesquisa pela Associação Brasileira de Educação à Distância e do Instituto Casagrande. Todas as instituições diretamente ligadas à educação, à oferta da educação durante esse período da pandemia. Eu gostaria de chamar a atenção, por isso o motivo de utilizar as pesquisas, que os resultados dessas duas pesquisas sinalizam, mostram todos aqueles dados, todas aquelas situações que temos tentado colaborar, identificando aos gestores, mais na rede pública, da importância do planejamento e da importância de se analisar, avaliar e conhecer o contexto da educação durante a pandemia. Se vocês repararem no nosso vídeo número 7, de 21 de maio, nós chamávamos a atenção para o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, que era preciso ter atenção, cuidado e análise na hora da sua implementação. No vídeo 12, que é de 9 de junho, já falávamos no planejamento para 2021. O vídeo 14 de junho, 18 de junho, e aí sim é praticamente uma confirmação do que mencionávamos lá em 18 de junho, quando chamávamos a atenção para que toda escola, seja estadual, municipal, federal, particular, toda escola funciona em municípios. E nesse vídeo nós chamávamos a atenção que as escolas, sejam de qual rede for, essas escolas estão dentro de municípios em que 68% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes e 94% dos municípios têm menos de 100 mil habitantes. E nós temos 5 milhões de alunos da rede pública na zona rural. Isso está no nosso vídeo lá de 18 de junho, vídeo número 14. Publicamos agora em outubro, no dia 4 e no dia 5 de outubro, a proposta de planejamento para 2021. Agora, já no início desse mês. Muito bem. O que dizem as pesquisas? Lembro que sempre tratamos de legislação e gestão. E lembro que sempre alertamos de que a legislação em vigor durante este período da pandemia perde a sua vigência no momento que for decretado o fim oficial da calamidade pública. Passada a pandemia, voltam os 200 dias letivos obrigatórios e voltam as 800 horas obrigatórias presenciais. Muito bem. Desde a lei de calamidade pública já se passaram 252 dias, dos quais 174 dias sem as aulas presenciais. Desde então, mais de 5 milhões de brasileiros foram infectados pelo coronavírus, mais de 150 mil brasileiros perderam a vida. Segundo dados do IBGE, 716 mil empresas foram fechadas,
14 milhões de desempregados, 65 milhões dependem do auxílio emergencial do governo, 11 milhões de analfabetos. E o que dizem as pesquisas? As duas pesquisas. Vamos à pesquisa da CNN, publicada hoje, 15 de outubro, CNN, Confederação Nacional dos Municípios. A CNN ouviu 3.988 municípios. Isso corresponde a 71% do total dos municípios. É preciso prestar atenção nos números. Nesses 3.988 municípios estão 31 milhões de alunos da educação básica. 82% dos alunos da educação básica no Brasil estão nesses 3.988 municípios. O número equivale a 82% das prefeituras. Na pesquisa, 8 em cada 10 cidades, portanto 80%, não vêem condições para reabrir as escolas. Na pesquisa da CNN, os educadores apontam o risco de déficit de aprendizagem e aumento da evasão. Passaram-se 8 meses, 7 meses da pandemia e hoje se enxerga o risco do déficit da aprendizagem e do aumento da evasão. A maior parte dos municípios, eu estou lendo a pesquisa, a maior parte dos municípios ofereceu atividades remotas para tentar compensar o fechamento das escolas. No entanto, o próprio presidente da CNN chama a atenção para a ausência de internet por fibra em 1.558 municípios. Nesses locais, segundo a pesquisa, o acesso é feito por outras modalidades, como satélite ou antena, com sinal muito precário. Há dificuldade no ensino à distância. Ainda na questão social, muitas famílias não têm condição para a compra de equipamentos. Isso ficou escancarado na pesquisa durante esse período da pandemia. Além da resistência dos próprios pais em enviar seus filhos para a escola e os constantes adiamentos anunciados por prefeituras que têm plano de retomada das aulas. Marca-se a data para iniciar, marca-se outra data, refaz-se, remarca. Isso tem causado um grande desconforto em toda a comunidade. Ele reconhece, o presidente da CNN, que será preciso investir em educação para suporte aos alunos e tentar neutralizar a diferença entre os estudantes com e sem acesso, que na pandemia foi acentuada essa desigualdade. Lembram da frase que eu repeti para vocês em vários vídeos? A pandemia nos escancarou o tamanho do abismo educacional e social do Brasil. Publicamos no nosso vídeo de julho. Muito bem, e o que diz a pesquisa da Associação Brasileira de Educação à Distância e do Instituto Casagrande, publicada no dia 9 de outubro, também agora em outubro, e foi feita com alunos. Questionado sobre um possível retorno das atividades presenciais, 68% dos alunos, mais do ensino médio, responderam que são a favor do retorno, desde que haja uma vacina disponível. 24% dizem que depende do grau de segurança que as escolas possam oferecer. E atenção, 6,7% disseram que querem retornar agora. Esse número é importantíssimo, indispensável, não pode ser desconsiderado para o planejamento do retorno às atividades. Os alunos estão dizendo, nos municípios,
apenas 6,7% estão dizendo que querem voltar agora para as aulas. Ainda na pesquisa da Associação Nacional das Instituições de EAD, qualidade do ensino remoto é reprovada por 72% dos alunos. A má qualidade da internet brasileira foi pedra no sapato dos alunos ao longo do ano. Em relação ao conteúdo trabalhado na rede privada, a pesquisa aponta que as escolas que conseguiram dar até 75% dos conteúdos, até 75%, nos anos iniciais, apenas 30% das escolas conseguiram dar até 75%. No ensino fundamental 2, só 10% das escolas. E no ensino médio, 35% das escolas. Mais de 75%, quantas escolas conseguiram dar mais de 75% dos conteúdos previstos para esse ano? No ensino fundamental 1, só 47% das escolas. No ensino fundamental 2, 56%. E no ensino médio, 35%. Esse é o resultado do conteúdo dado neste período. A Associação Brasileira de Educação à Distância e do Instituto Casagrande. Em relação à presença dos alunos durante as aulas, durante as atividades remotas, mais de 90%. Onde é que se conseguiu ter mais de 90% dos alunos acompanhando as atividades remotas? No ensino fundamental, só 49% das escolas. No ensino fundamental 2, só 45%. E no ensino médio, 61% de acompanhamento dos alunos das atividades remotas. A evasão está associada principalmente ao índice de trabalho de conteúdos. Foi o maior fator identificado do baixo índice de acompanhamento, o nível de conteúdos trabalhados. Muito bem. As outras pesquisas, ainda agora em setembro e outubro. Segundo o IPEA, dia 3 de setembro, o IPEA publicou cerca de 6,5 milhões de alunos brasileiros não têm acesso à internet. Segundo dados da PNAD 2019, publicada em 21 de agosto, 7 milhões de crianças, adolescentes e jovens não tiveram qualquer acesso a atividades do ensino remoto. Ao menos 53% dos alunos relataram desinteresse pelo ensino remoto. Muito bem. O que nos resta? Os sistemas públicos conseguiram garantir a qualidade do ensino disponibilizado nesse período? Os sistemas de ensino garantiram a igualdade de condição de acesso para todos os alunos? A carga horária mínima de 800 horas obrigatórias foi garantida para todos os alunos em igualdade de condições de acesso a essas 800 horas? Lembrar que são 800 horas e não 800 aulas. As atividades não presenciais foram desenvolvidas com base nos conteúdos, habilidades e competências da BNCC? Foram assegurados os meios e condições necessários para o acesso de professores e alunos a essas atividades? Por que eu estou colocando esses pontos? Nosso trabalho sempre foi legislação e gestão. Esses pontos que citei estão na legislação, na Constituição, na LDB, na Lei 10.040, agora da pandemia. Todos esses pontos aparecem como obrigação do sistema público de garantir aos alunos. Aparece como obrigação porque na legislação esses pontos constam como direito dos alunos. O que é que nós conseguimos agora
até outubro já. O sistema de ensino possui dados, fatos e evidências que comprovam quantos alunos tiveram acesso e quantos não tiveram. Segundo a instituição que representa os estados na área de educação, nesse período foram gastos 2 bilhões de reais. Por isso, a publicação de nossos 2 vídeos, agora no dia 4 e 5 de outubro, com a proposta de retomada das atividades educacionais dentro desse contexto, desse cenário. A gestão pública não pode ignorar. Parece que para aqueles que tomam as decisões em relação à educação, principalmente a educação pública, parece que está tudo normal nas famílias dos alunos. Parece que a vida continua normal. Não dá para fazer de conta que tudo está bem. Diante desses dados, aprovar ou reprovar alunos não deveria estar nem em discussão. O que deveriam estar avaliando, discutindo, olhando, é os serviços prestados a esses alunos naquilo que é direito desses alunos. Como foi o serviço prestado? Como falar em preocupação? Agora se fala o tempo inteiro, preocupação com a evasão e com a desigualdade, do aumento da desigualdade. Então agora está todo mundo preocupado. Vai aumentar a evasão e vai aumentar a desigualdade. Mas ao mesmo tempo quer se discutir reprovar ou aprovar os alunos. Não é uma contradição? Então, eu quis trazer a todos aqueles que nos acompanham nessa data que saiu a pesquisa dos municípios, onde estão as escolas, mesmo escola estadual, ela está em município. E é hora de se considerar, os municípios estão em plena campanha eleitoral. Não dá para ignorar a realidade. Para se planejar, é preciso encarar a realidade. Você só faz planejamento com eficiência, com eficácia, se você considerar em que situação você se encontra hoje, para depois definir onde você quer chegar e aí traçar um plano para sair da situação que você está e chegar onde você pretende chegar. Mas você tem que partir da realidade. Espero ter mais uma vez contribuído e, assim como comecei, encerro dando os parabéns e a homenagem aos professores do Brasil. Muito obrigado.